Então a gente tem aqui na família 1A a família do hidrogênio junto com os metais alcalinos. Então, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Na família 2A, nós temos a família dos metais alcalinos terrosos, do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. O elemento mais bem informado na tabela periódica, mais atualizado, é o frâncio, né? Por quê? Fica do lado do rádio. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez com um episódio aqui pra vocês. Dessa vez com outro amigo. Bom, meu nome é Wagner, sou professor de Química. E Guilherme, muito obrigado pelo convite. Estou muito orgulhoso de estar aqui junto com você. Tá certo. E vamos que vamos. É isso aí, vamos nessa. Vamos falar alguma coisinha sobre fósseis, sobre átomos que compõem os seres vivos, né? E tá envolvendo carbono 14, tá envolvendo radiação. Então, mais uma vez, a nossa mesa didática. A gente vai começar falando de isótopos. Os isótopos seriam átomos com igual número de prótons. O conjunto de todos os átomos na natureza com igual número de prótons forma um elemento químico. Então nós temos, por exemplo, o hidrogênio. Ele tem um próton no núcleo, então todos os isótopos que a gente representar do hidrogênio vão conter esse um próton no núcleo. A diferença vai estar no número de nêutrons. O primeiro hidrogênio representado aqui é o prótio. Por que prótio? Porque ele só tem um próton no núcleo. Esse próton tem massa 1 e aqui embaixo, no lado esquerdo, esse número 1 indica que ele tem um próton, lá em cima é o número de massa dele. O elétron que está aí na eletrosfera tem esse menos 1 que representa a carga do elétron. Bom, o nêutron, que eu desenhei aqui no exemplo do deutério, o deutério, por que deutério? Deu lembra 2, né, da letra D. O deutério tem um nêutron a mais em comparação com o prótio. Ele é menos abundante do que o prótio. E o trítio, que eu representei aqui por último, ele é menos abundante ainda. Ele tem 2 nêutrons. Como exemplo de aplicação, a gente tem o iodo. Os isótopos de iodo 123 e 131 são aplicados pela medicina para o tratamento de cancro, por exemplo. Na glândula tireoide, glândula importante para a produção de vários hormônios no nosso corpo, justamente para o metabolismo. E o urânio 235, ele é utilizado pela usina nuclear para geração de energia. Então, a partir de bombardeamento com nêutrons, a gente consegue fazer a fissão nuclear e fazer reações em cadeia que liberam uma grande quantidade de energia. E esse isótopo que nós vamos falar agora tem sua origem a partir dos raios cósmicos. Os raios cósmicos são partículas que recebemos da atmosfera o tempo inteiro. Estrelas como o Sol, por exemplo, fazem fusão nuclear e resultado dessa fusão nuclear é a emissão de partículas. Essas partículas chegam na atmosfera terrestre e damos os nomes de raios cósmicos. Dentre essas partículas temos os nêutrons. Os nêutrons colidem com isótopos de nitrogênio 14. Então, esse nitrogênio é transmutado para nitrogênio 15. O isótopo de nitrogênio 15 ele é instável e acaba perdendo esse um próton. Opa, se perder um próton significa que a gente está modificando o elemento, porque dá definição de elemento químico lá atrás. Então, ele fica com 6 prótons. E na tabela periódica, quem é o elemento químico que tem 6 prótons no núcleo? O carbono. Só que esse carbono agora tem massa 14. Esse isótopo de carbono 14 é muito importante porque ele tem uma proporção constante na atmosfera. Ao mesmo tempo que eu tenho formação de isótopo 14, eu tenho decomposição desse isótopo. E a velocidade de formação quanto de decomposição é igual. E também vários isótopos presentes na atmosfera do nosso planeta e tudo mais, elas compõem a matéria orgânica que forma os seres vivos. Como, por exemplo, a gente vai falar agora do carbono 14, do nitrogênio, vai compor as células, as moléculas dessas células. E aí, moléculas orgânicas, a gente tem
proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. Todos esses são formados à base de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí vamos relacionar como que esse carbono entra no ciclo para participar da formação desses seres vivos, certo? Esse carbono 14, que é abundante na atmosfera, ocorre uma reação junto com a molécula de oxigênio, O2, formando assim o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono. Esse carbono vai ser o carbono 14, também conhecido como radiocarbono, por ser radioativo. Esse CO2 da atmosfera, ele é fixado pelos organismos autótrofos através do processo de fotossíntese. Esses organismos que são autótrofos, como por exemplo algas, plantas, cianobactérias, transformam esse CO2 presente na atmosfera em matéria orgânica. Logo, eles vão servir de alimento para organismos heterótrofos, que são organismos que não produzem seu próprio alimento. Então, esse carbono 14 é passado numa cadeia alimentar. Organismos heterótrofos podemos citar como animais, protozoários, fungos e até mesmo algumas bactérias. Esse CO2 retorna para a atmosfera por meio do processo de respiração. Ou seja, na respiração é liberado gás carbônico, tanto por conta dos autótrofos quanto pelos heterótrofos. Ainda relacionando os autótrofos e heterótrofos, temos aí que no final da vida deles, eles passam para um nível trófico extra, que é o nível dos decompositores. Os decompositores, que são fungos e bactérias, por sua vez, fazem o processo de decomposição, ou seja, a ciclagem da matéria orgânica, e isso acaba também liberando CO2. Uma outra forma bem específica de retornar também o CO2 para a atmosfera é por meio da combustão, ou seja, se há queima dessa matéria orgânica, há liberação de CO2 que volta para a atmosfera. E os organismos vivos que não passam pelo processo de decomposição passam por outro processo, que é o processo de fossilização, e acabam virando fósseis. E vale lembrar que nos fósseis a gente consegue encontrar certas quantidades de matéria orgânica. E aí a gente consegue medir através de uma proporção, né? Entre, por exemplo, carbono 12 e carbono 14. Como essas estruturas, que são os fósseis, agora não são mais seres vivos, elas não têm como repor esse carbono 14 que foram adquirindo ao longo de suas vidas. Então, essa proporção vai sendo diminuída com o passar do tempo. É devido ao decaimento radioativo, né? Sim. Isso acontece também com outras relações, por exemplo, com a relação de urânio-chumbo, potássio-argônio, tudo vai depender do objetivo que você tem para fazer a sua análise. Inclusive, o carbono 14 tem uma certa marcação de data de medida, né? Vai chegar um momento que você vai ter uma quantidade muito baixa e não vai conseguir analisar com muita precisão de quando, de que época, de que era geológica foi esse fóssil, né? Justamente, tem aparelhos que não têm essa precisão atualmente. Talvez um dia seja possível, mas por enquanto a nossa precisão está em torno desses 60 mil anos. Uma vez que você vai estar fazendo essa medição a partir do quê? Da emissão de ondas de radiação que é emitida por esses elementos químicos, certo? Certo. Também pela proporção em massa, né? Do carbono 12, carbono 14, do urânio-chumbo, que nem eu tinha falado para vocês. Através dos fósseis, nós fazemos a datação por carbono 14, que consiste em considerar o tempo de meia-vida do carbono 14. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que o número ou massa de átomos de um elemento químico se reduza à metade. No caso do isótopo de carbono 14, o tempo de meia-vida dele corresponde a 5.730 anos. Considerando que você tem 100% da massa, você tem 100% da atividade da sua amostra. Decorrido um tempo de meia-vida, você tem 50% da massa ou 50% da atividade desse isótopo, correspondente ao tempo de 5.730 anos. Nós conseguimos determinar a idade de um fóssil
a partir de cálculos envolvendo essas proporções de carbono 12 com carbono 14, e o gráfico ficaria com uma curva desse jeito. Você observa que, por exemplo, 50% da atividade corresponde a um tempo de meia-vida. Então, metade dessa atividade, correspondente a 25%, tem o tempo de 2 meia-vidas, e assim por diante. Então, metade de 25, 12,5, vai ter o terceiro tempo de meia-vida. É isso aí, e esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero aí que vocês tenham curtido e aproveitado um pouco dessa ciência junto com a história geológica do nosso planeta, né? Tá certo. Muito obrigado, Guilherme, por estar aqui no seu canal. Espero que a gente consiga, né, fazer mais aulas futuramente. Foi um prazer poder estar interagindo com outras matérias, que nada mais é trazer essa compreensão do mundo junto com as disciplinas da escola para tornar um aprendizado mais efetivo, né? Pra ficar difícil de esquecer. Perfeito, muito obrigado mesmo. Valeu aí, espero você mais vezes, ok? Tá certo. E galera, Obrigado. espero que vocês tenham gostado aí, certo? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um curtir, né? Dá um like aí pra gente. Referências sobre esse tema aqui na descrição, ok? Então, próxima segunda, estamos aí de novo, certo? Valeu, galera! Até mais!